Hoje vai acontecer um dos maiores crimes na sociedade. E ninguém tá falando nada, mas hoje são as eleições na Venezuela. Pois é, então todo mundo pode se preparar porque o banho de sangue tá vindo e com força pro lado aí do Maduro e da oposição, já que a Venezuela está sofrendo algumas perseguições, só que descaradas hoje. Vocês vão entender claramente o que eu estou falando quando vocês derem uma olhada nesse vídeo. Dá só uma olhadinha aqui. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. E aliás, quem fez essa suplicação hoje foi o PL, tá? O partido considerado aqui no Brasil de extrema direita, gente. Pelo amor de Deus, né? Que ideia de extrema direita o povo colocar esse partido. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. O que acontece? Hoje vai ver as eleições na Venezuela. Ou seja, no dia de hoje as pessoas vão lá votar nas urnas em quem elas querem que sejam o próximo presidente da Venezuela. E a gente está vendo que depois de grande parte das deputados, dos senadores e até mesmo de ex-presidentes serem barrados por serem convidados pela oposição, hoje os venezuelanos vão às urnas votarem, tá? Mas o que acontece, né? E o que muda nisso tudo? Por que todo mundo tão desesperado? Que as últimas manifestações que o Maduro fez contra, ou pelo menos pedindo a ajuda do povo, foi muito vazia. Foi sem pessoas quase alguma. Já ontem a gente viu que a oposição veio com força total. E assim, gente, dá só uma olhadinha na diferença que são a presença nos eventos de direita e nos eventos de esquerda. Isso aqui que aconteceu agora foram na Venezuela, tá, gente? Um dia antes das eleições, tá? A oposição venezuelana atrai multidões no último ato de campanha. Vocês estão vendo a quantidade de gente que tem da oposição. Tem muito mais gente do que quando a manifestação é do Nicolás Maduro. Você acha mesmo que ele ainda tem chance de ganhar com democracia? Dá uma olhada para vocês verem no vídeo. Quanto de gente. O que eu tenho para dizer para vocês é que apesar de todos os riscos que essas pessoas sabem que estão correndo, entrando lá e se manifestando, elas ainda têm a esperança de que essa ditadura do Nicolás Maduro acabe e que a Venezuela volte a ser um país digno, um país onde é bom de se viver e não um país onde as pessoas querem sair todas as horas desse país porque não tem condição de poder comer um prato, a inflação tá alta, porque não tem aí mais liberdade de expressão. Ou seja, ninguém é um país desse jeito. E apesar do Nicolás Maduro não ter muito sido amigável nesses últimos tempos com o Brasil ignorou esse humilde fato e resolveu mandar, né, o próprio Celso Amorim para Venezuela. ¿Cómo está? ¿Qué tal el viaje? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué no importa? De Sudamérica, de ser. Vocês viram, né? O Celso Amorim, ele chegou praticamente, né, na Venezuela e assim, em Caracas, representando então, né, o Brasil lá como
claramente ele é o representante nas questões exteriores, tá? Quando chegou lá, ele se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, tá? Amorim, ele estava na Venezuela para acompanhar de perto as eleições que acontecerão nesse domingo. O ministro publicou o encontro nas redes sociais, dando as boas-vindas ao Celso Amorim, assessor de assuntos internacionais do Brasil. Chegou no Brasil acompanhado de um processo eleitoral, né? Ou seja, no dia 28 de julho, hoje que vai acontecer as eleições lá. Durante o encontro cordial, discutiram as relevâncias dessas eleições e o clima de paz que existe na Venezuela. E a impecável organização da Venezuela, né? A partir do seu poder eleitoral, né? Então a gente viu que depois de Maduro criticar o Brasil, falar que as eleições aqui não foram corretas e a galera começar a comparar ele com o Bolsonaro, do jeito que eles são doidos, ainda mandaram alguém para fiscalizar a Venezuela. Pois é, mas pelo menos a gente viu que não foi uma quantidade tão grande assim de gente, né? Ia ser mais gente. Pelo menos o Brasil dessa vez teve um pouquinho de vergonha na cara e não mandou aquele tanto de gente para fazer essa fiscalização. E tem mais coisas mais polêmicas nesses últimos dias, né, gente? Como se não bastasse só a Venezuela tá entrando em conflitos, tem país que já está em conflitos muito maiores. E já falaram que vai ter terceira guerra mundial, que cada vez ela está mais perto e acredito não, quem está no meio disso é os Estados Unidos. Depois que o FBI confirmou que o Trump levou um tiro de verdade, gente, o que ele começou a fazer? Começou a criar seus métodos de campanha, principalmente nessa época do tiro e depois que a Kamala Harris entrou com tudo aí para ser a representante da direita. E o próprio Trump resolveu chamar alguém para fazer depoimentos, para falar sobre temas e, aliás, discutir sobre as guerras no exterior. E adivinha quem que foi aparecer para conversar com Donald Trump? Ninguém menos, ninguém mais que Benjamin Netanyahu. Pratas no encontro com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Durante a reunião na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, afirmou que uma vitória sua em novembro pode evitar uma terceira guerra mundial. If we win, it'll be very simple. It's all going to work out and very quickly. If we don't, you're going to end up with major wars in the Middle East and maybe a third world war. You are closer to a third world war right now than at any time since the Second World War. You've never been so close because we have incompetent people running our country. Trump também comentou sobre o encontro que Netanyahu teve no dia anterior com a vice-presidente Kamala Harris, provável candidata do Partido Democrata nas eleições presidenciais de novembro. A democrata disse ao primeiro-ministro israelense que não vai ficar em silêncio sobre as mortes de civis na faixa de Gaza, onde Israel trava uma guerra contra o grupo terrorista Hamas. Para Trump, os comentários de Kamala foram desrespeitosos com Israel. Vocês viram, né? Os dois se reuniram, né? Trump foi por um lado mais respeitoso e mais apoiador a Israel, porque sabe que Israel está passando uma dificuldade também bem grande em relação a essa guerra. Já, independente do país que seja, a esquerda ela chega atacando, igual a Kamala Harris. Qual a necessidade de falar, vou chamar o Benjamin Netanyahu para falar que eu vou lutar contra ele nessa guerra por causa das mortes dos palestinos? Não tinha necessidade alguma, é só coisa de conflito cada vez pior e atrapalhando ainda mais ela na diplomacia. Eu tenho certeza que a Kamala Harris na diplomacia dos Estados Unidos vai fazer cagada. Eu tenho certeza mesmo, porque se ela apoiar a Palestina e entrar em conflito com outros países que estão em guerra também, acredito ou não, os Estados Unidos vai perder muito apoio. E é mais próximo de uma terceira guerra mundial, ou pelo menos uma guerra bem grande com a Kamala Harris do que o Donald Trump, né? E a gente sabe disso, que o Trump sabe muito melhor negociar essas questões do que a própria Kamala. Não é à toa que a gente viu que o governo do Biden não teve sucesso, nem com o Biden e nem com a Kamala de vice, né? Eu acredito que ela de presidente vai ser pior ainda. E sabe uma coisa que a gente pode dizer que a Kamala defende? Essa agenda woke, né? Essa agenda terrível que a gente fala que só traz ódio, que só traz decepção para a sociedade. E assim, gente, censura em Ministro Twitter.
que a gente viu nesses últimos tempos? Enquanto a agenda woke, na verdade, ela traz uma censura mesmo por trás de tudo isso, porque resolver pautas da inclusividade a essas pessoas que realmente precisam de ser incluídas na sociedade não faz isso. Na verdade, gera mais conflito e discórdia entre os dois lados. E dá uma olhada só nessas falas. Olha, bom, em primeiro lugar, eu manifesto aqui a minha solidariedade ao Emílio Surita. Eu acho o trabalho do Emílio fantástico, eu acho ele um dos maiores comunicadores do rádio, da televisão, por onde ele passa, ele leva sucesso. Então, eu acho que o sucesso da carreira dele ao longo de décadas mostra e prova que ele é bom de serviço. Ele é bom no que ele faz e ele tem um programa que usa da ironia, que usa da sátira, que brinca e que ri de si mesmo. O Pânico faz paródia. O Pânico sempre fez imitações. Aliás, grandes imitadores, uns bons, outros nem tanto, mas já passaram pelo Pânico. E eles imitam todo mundo. Inclusive os funcionários da própria Jovem Pan durante anos eram imitados nas bancadas do Pânico. O Pânico já imitou todo mundo, porque essa é a graça. É você conseguir rir de si mesmo. Isso faz de você uma pessoa mais pronta para uma sociedade cada vez mais dividida e radical. Então você precisa rir de si mesmo de vez em quando. Ele sequer sabia o nome do apresentador. Eu também não sabia, confesso. A hora que eu vi ali, eu também, quem que é que ele está falando, eu não tinha entendido. Porque, para mim, estava muito claro que ele estava fazendo uma brincadeira com a emissora e com a forma como a emissora hoje em dia trata os fatos, com algo, às vezes, até um pouco teatral em dados momentos. Para mim era disso que se tratava. Eu não parei para pensar em homofobia em momento algum. Aí veio a nota, e aí veio toda a repercussão nas redes sociais, é que a gente compreendeu onde é que se queria chegar. É uma agenda de cancelamento. Não é muito diferente do que a própria emissora já enfrentou com os tais do tal do Sleeping Giants, não é mesmo, Flávio? E outros também já enfrentaram. O cancelamento é uma ferramenta clássica hoje da esquerda, que é você tentar banir o teu oponente, banir o teu adversário. Mas nesse caso não era adversário de nada. Nesse caso não era oponente de nada. Era brincadeira. É um programa de humor. Agora, quando o humor já não tem mais espaço, eu fico imaginando também se esse pessoal tem memória. O que seria hoje do Chico Anísio, o maior de todos, na minha opinião, pelo menos que eu assisti. O que seria dos 100 personagens do Chico Anísio? Ele fazia exatamente isso. O Jô Soares, tão venerado, inclusive por jornalistas de esquerda, fazia troça o tempo inteiro. Fazia brincadeira o tempo inteiro, mas ele tinha uma licença para isso, talvez, que outros não tinham. E o Bussunda, e o Cacete Planeta, e a TV Pirata. O que seria hoje de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias? Eles teriam vez na cena brasileira? Não, não teriam. Então, eu acho que o que fica o recado é esse. As pessoas perderam o senso de rir de si mesmo, a licença para brincar, para se divertir um pouco, para deixar a vida um pouco mais leve, porque tudo é essa quebra de braço. E aí a gente volta no começo do nosso programa. É a tentativa de impor uma agenda a fórceps dentro de uma bolha que hoje domina as redações, o meio artístico principalmente, a cena cultural também, né? A despeito do que a maioria da população com certeza quer. E a maioria da população pode ter certeza absoluta que faz esse tipo de piada, não homofóbica, mas que brinca com quem está na sua frente durante o almoço, no trabalho. Não é crime brincar. Você ofender, claro, aí sim. Mas isso tem tipificação no Código de Processo Penal. Tem uma ampla tipificação de artigos do Código de Processo Penal, caso alguém se sinta ofendido, injuriado, caluniado. Inclusive, também há discriminação específica para crimes de homofobia, de racismo, e que não devem ser tolerados. Mas não era disso que se tratava.
E assim, né? Essa agenda woke, ela confundiu duas coisas. Ela acaba confundindo o que é lei, o que é realmente uma comédia e o que realmente é uma coisa que deve ser colocada a se pensar, ou seja, o que é um crime de verdade, né? Acabou que no final o conceito virou ataque toda hora contra as pessoas. E muitos desses ataques chegam a ser extravagantes, como a gente viu das Olimpíadas. Aquilo é uma agenda woke. Está, assim, nitidamente é uma agenda woke. Mas, nessa imposição que eles querem impor, eles acabam ofendendo outras pessoas também. Então, resumindo, acaba sendo o sujo falando do mal lavado. Com tanta imposição que eles querem colocar, no final eles ofendem as outras pessoas também. Não estou falando que não tem que ser crime se a pessoa chega lá e faz um racismo, se a pessoa chega lá e faz uma homofobia, mas dá para saber a diferença entre os dois, né? E assim, como eu estou falando, quando tem essa agenda woke que faz uma crítica a uma religião, também pode ser considerado uma intolerância religiosa, né? Então, estamos falando de dois lados e duas medidas, né, gente? Mas dá uma olhada. A galera ficou muito revoltada com as Olimpíadas francesas, tá, gente? Por quê, né? Santa Ceia, vamos falar assim, começar a explicar essa história. Pegaram a Santa Ceia, para quem não viu, e colocaram todas de drag queens. E para começar, tinha uma mulher uma drag queen, que era ela mais gordinha, né? A gente pode falar assim. E por ela ser mais gorda e também estar falando de Olimpíadas, as pessoas ficaram revoltadas nas redes sociais que se tratava de esporte, então teria que ter um físico melhor, né, gente? Isso não foi o problema em questão, mas o problema em si foi a ironia que fizeram contra a Santa Ceia, ou seja, de colocar drag queens e outras coisas que não tinha sentido nenhum. Primeiro, porque é um quadro italiano, né, vamos começar, não tem nada a ver com cultura francesa. E outra coisa, drag queen, cultura francesa, não entendi, não tem nada a ver, nada que bate, não tinha sentido nenhum eles colocarem isso, mas foram lá e colocaram, e as pessoas estão odiando esse palco de horrores que virou as Olimpíadas francesas. Na verdade, eu imagino quem gastou Rio de Janeiro para assistir essa Olimpíada e chegou lá e viu aquela porcaria. Meu Deus, essa pessoa deve ter se arrependido muito. A fé cristã usando drag queens para representar um ato tremendamente espiritual, que é a Santa Ceia celebrada por Jesus. Não estou nem falando do quadro de Leonardo da Vinci. Olha como a imprensa brasileira apoiou isso. Vou mostrar para vocês. E depois eu vou deitar e rolar em cima da imprensa brasileira. Ah, olha o Globo, né? Apoiando o ato. Mas o Globo não pode deixar de ser o Globo. Gente, é um jornalismo cretino e inescrupuloso. Olha o que está na matéria. Parlamentares bolsonaristas utilizam redes sociais para criticar a abertura das Olimpíadas de Paris. Isso é uma vergonha, gente. As redes sociais foram inundadas de críticas por cristãos. Esses caras têm um ódio tão grande a Bolsonaro que nem nisso eles conseguem esconder. Que jornalismo cretino, parcial, inescrupuloso é esse, minha gente? A Folha de São Paulo, a mesma pegada, apoiando a festa da diversidade. A Veja também. E preste atenção, quando fala do deboche dos drag kings, eles estão apoiando. E também a Veja, eu vou citar aqui, né? Diz que foi uma noite para calar a boca da direita xenófoba e racista. Interessante, não tem uma crítica para mostrar a imparcialidade dessa grande imprensa. E o Brasil é um país de 90% de cristãos. Bem, já que a imprensa brasileira falou que a festa é inclusiva da diversidade, não teve nenhum deboche a Maomé ou a fé islâmica? Não pode, né? Sabe o que acontece? Porque já aconteceu lá em Paris, não é, minha gente? Mas, minha gente, tão importante isso porque tem um outro lado da história para provar uma coisa a toda a sociedade. Sabe o que isso prova? Isso prova que o cristianismo trouxe para o mundo ocidental a liberdade de expressão, o direito de você opinar. Eu queria informar que o cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental. Permeia todos os aspectos da vida do mundo ocidental. O principal fator de formação da Europa vem do cristianismo, direitos humanos,
proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. E quando a gente fala da reforma protestante, é que trouxe a escola pública. Minha gente tá aí, pode falar, pode criticar a fé cristã, porque nós, o cristianismo, trouxe essa liberdade. Agora, minha gente, deixa eu falar uma coisa, nada como um dia após o outro. Há poucos dias atrás, a mesma imprensa brasileira caíram em cima do apresentador do programa Pânico, Emílio Surita, porque ele fez um deboche a um jornalista da Globo. Olha aí, ó! Famosos saem em defesa do jornalista por ato homofóbico de Surita. Olha a vergonha! A Jovem Pan veio pedir desculpas pela brincadeira e pelo deboche de Surita. Mas olha a matéria da Veja, que interessante. A mesma Veja que apoia o deboche para cristãos, agora sai em defesa. Olha aí, ó, a reação de Marcelo Cosmos, a piada homofóbica de Emílio Surita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Chico Anísio e Jô Soares estivessem hoje fazendo as piadas e as brincadeiras deles, estariam presos. Olha onde nós chegamos, e eu quero dizer isso aqui para vocês. O grupo mais intolerante da pós-modernidade, que tem o apoio total dessa imprensa parcial, que odeia os religiosos, esse grupo mais intolerante, o ativismo gay. Não são os homossexuais. Qualquer coisa que você fale, o Ministério Público quer processar, se debocha de pastor, de padre, de político, de tudo que é coisa. Mas se falar alguma coisa, homofobia, transfobia, é uma vergonha. Você gosta de liberdade? Agradeça ao cristianismo. Que vergonha, hein, imprensa brasileira? Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o Brasil. Vocês viram, eu tenho que concordar com o Silas Malafaia, porque é mais ou menos o seguinte... colocaram como se calasse a boca das pessoas que são homofóbicas, se calassem a boca das pessoas que fizeram tudo, essa pauta, essa agenda contra a woke, né? A gente pode falar que, da mesma forma, eles foram também irônicos com o pessoal que tem fé no cristianismo, ou seja, criticar um quadro que é de uma religião, que a gente pode falar que é o símbolo de uma religião, é intolerância religiosa, galera. E assim, quando é um caso de vira deboche e aí tem que pedir desculpa. Mas o caso que faz uma coisa horrorosa disso, a gente pode dizer que já não é deboche, tá? Aí é o quê? Vamos dizer que é uma exaltação da sociedade, onde a sociedade vai lá e exalta o quanto eles são lacradores, né? Porque só sabe lacrar mesmo. O intuito de passar a mensagem que tem que ser passada não chega a lugar algum, né? E assim, eu vi até gente que realmente pessoas que são dessa pauta criticarem a própria pauta que a França fez nas Olimpíadas. Teve gente que olhou isso e falou, não tem nada a ver, não é porque eu escolhi isso pra mim, que eu escolhi gostar, por exemplo, de mulher ou gostar de homem, que eu concordo com isso, entendeu? Eu vi várias pessoas falando essas pautas desse jeito, né? Eu só tenho a concordar com ele, porque a situação aqui é muito, mas muito drástica. E as medidas são sempre com um peso e o outro praticamente com uma pena, né? Pois é. O que você acha? Põe nos comentários. A gente volta com mais vídeos pra vocês daqui a pouco. Aliás, vou pedir desculpa já, tá? Porque vocês viram, né, que eu tô com a voz um pouquinho rouca. Foi porque eu fui inventar moda ontem, tá, gente? O que acontece? Tava eu ali, né, limpando a minha casa. Achei um pedaço que tinha muito pó. Fui limpar o pó e agora tô com a garganta assim, aqui, ó, daquele jeito, custando falar. Mas é isso, daqui um dia a gente melhora e a gente volta com a vozinha aqui perfeita pra vocês nesse vídeo, tá? Um beijo e até nosso próximo vídeo.